Essa semana acompanhamos aqui no ITN o caso de um imóvel que se encontra em péssimas condições estruturais, prestes a desabar aqui em Campina Grande e que foi financiado pela Caixa. Esse é o assunto da semana aqui no ITN. Pois é, Felipe, muita gente se pergunta quais são os direitos de quem compra e quem é a responsabilidade em casos como esse. Por isso, nós trouxemos a advogada doutora Rafaela Albuquerque, que vai tirar um pouco das nossas dúvidas sobre esse assunto. Boa noite, doutora. Seja bem-vinda ao ITN, viu? Boa noite, Felipe. Boa noite, Poliana. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui tirando as dúvidas de todo mundo. Para começar, quais são os cuidados necessários que a gente precisa ter na hora de comprar um imóvel financiado? É um momento muito importante, seja o seu primeiro imóvel ou outro imóvel, mas é um momento muito importante a aquisição do imóvel. Então, quando você vai partir para o financiamento, é muito importante que você conheça a reputação dessa construtora que está fazendo este imóvel, verifica o local, vai conhecer, por exemplo, o local onde está sendo construído, conversa com moradores da área. É sempre importante verificar, por exemplo, outras obras que essa construtora já tenha feito e, a partir daí, verificar o contrato, que é a parte mais importante, onde vai estar os regramentos do financiamento, as obrigações da própria construtora. Se você não tiver tanta familiaridade, não conseguir compreender bem aquelas cláusulas, é sempre importante você procurar um profissional especializado para tirar todas as suas dúvidas, para que assim seja um negócio viável para você. Muito bom. Rafaela, qual a responsabilidade da construtora em relação a esses danos que podem surgir? Pronto, quando a gente vai falar de danos, a primeira coisa que a gente precisa verificar é a questão, quando a gente vai falar, qual é esses danos? Por exemplo, nós temos os vícios aparentes e temos também os vícios ocultos. Quando a gente vai falar de um vício aparente, é aquele tipo de vício que você consegue verificar visualmente. No momento quando você vai no imóvel, você já vê, por exemplo, tem uma infiltração, tem uma rachadura, então a gente trata como um vício aparente. Então, nesse momento, você imediatamente você já informa a construtora e, a depender do que você, no caso, o consumidor, o proprietário daquele imóvel queira, para que ele venha reparar esses danos. Lembrando que quando a gente vai falar, por exemplo, de um vício aparente, tem até 90 dias para a gente pedir a responsabilização para que ele venha reparar esse dano. Agora, por exemplo, a gente já está no nosso imóvel, está morando, está residindo e vem aparecer certos vícios. É como a gente chama de vício oculto. É aquele que não está visualmente tão aparente no momento quando a gente vai fazer a compra, quando a gente vai fazer a visita, mas que ele vem aparecer com a habitação. Aí nisso daí a gente tem um regramento do nosso Código Civil, o artigo 618, que ele vem colocar que a garantia, no caso do construtor, de responsabilizar é de até 5 anos. Lembrando que a gente vai estar falando de um vício que venha a trazer problemas, por exemplo, de segurança e de solidez do imóvel. Mas claro que isso são as regras gerais, que é muito importante a gente procurar um especialista para que ele verifique o caso concreto. Então esse é o prazo, doutora Rafaela, 5 anos. Qual tipo de ação, para acionar a justiça em casos como esse? Pronto, é como eu disse, primeira coisa que a gente precisa verificar também é que não são todos os danos. Lembrar que nós, compradores, nós que estamos comprando um imóvel, nós temos responsabilidades perante o imóvel. Nós temos que garantir, no caso, as manutenções, fazer prevenções, cuidar para que essa vida útil do imóvel ela não seja diminuída. Mas quando a gente fala de problemas estruturais, por exemplo, os vícios aparentes, como eu falei, tem até 90 dias. Se caso o construtor ele não queira fazer essa reparação, a gente tem como fazer uma ação de obrigação de fazer, a qual a gente vai lá no judiciário, se socorre ao judiciário e diz assim, eu estou no meu direito e agora o judiciário vai dizer assim, não, construtora, você tem que fazer essa reparação, que é o que ele deseja. Agora, quando a gente fala desses 5 anos, a gente está falando do vício oculto. Aquele problema de solidez da obra, no caso, solidez do imóvel, da segurança do imóvel. Então, a gente tem a obrigação de fazer, nesses 5 anos, até indenização, porque não são todos os vícios que eles podem ser reparados, que eles podem ser restituídos. Então, cabe aí, no caso, para a gente pedir um abatimento do valor do imóvel que já foi pago,
E também, por exemplo, tem pessoas que querem devolver o imóvel, que a gente chama de ação redibitória. Lembrando que ela tem um prazo de até 1 ano a contar do momento da entrega definitiva do imóvel. Por isso que é muito importante, quando você for receber o seu imóvel, no momento da entrega das chaves, que a gente fala que é a entrega definitiva, você fazer a vistoria. Você olhar toda a parte hidráulica, elétrica, olhar se não tem nenhum tipo de problema para que você possa se respaldar juridicamente. Exatamente. Doutora, Obrigado pela participação, viu, doutora Rafaela? Até a próxima. Agradeço.